É uma história até um pouco, não é engraçada, mas eu acho que é bem parecida com a maioria das pessoas. Quando você tem 17 anos de idade para 18, você vai fazer uma faculdade, você tem aquela indecisão: o que eu vou fazer? O que eu vou cursar? Como? Qual faculdade? Será que eu tenho condições de pagar essa faculdade? Será que eu não tenho condições de pagar essa faculdade? Então, nós temos uma história bem simples. Nós somos do interior do estado de São Paulo, família muito humilde, e não tínhamos muito recurso para pagar uma faculdade. Então, foi muito pelo preço mesmo. Não conhecia nada da área contábil, auditoria muito menos, porque está muito distante aqui de Presidente Prudente, os grandes centros. E nós começamos ciências contábeis, porque era a faculdade que, na época, eu, com meu salário de vendedor de calçados, conseguia pagar. Tive um estudo sempre de escola pública, do pré ao antigo terceiro colegial, e quando finalizou o terceiro colegial, o que fazer? Na verdade, eu queria fazer educação física, que eu gosto muito disso. E aqui no Presidente Prudente tem a Unesp, a faculdade, fizemos o vestibular e não passamos. Então, vou ficar parado? Não, vou procurar uma segunda opção. E a segunda opção que se encaixava no meu bolso, na época, era ciências contábeis. E com certeza, muitos de vocês também escolheram ciências contábeis e dão preço. Era um preço mais barato, era um preço mais acessível, era um preço que a gente conseguia pagar. Só que posterior a isso, eu tive que correr atrás. Não adianta você só fazer faculdade, ficar muito com a teoria e não praticar. E aí eu saí dessa loja de calçados e eu fui estagiar no escritório de contabilidade, aprender a contabilidade. E foi aí que nós começamos a nossa carreira na área contábil. Quando eu fui para a área contábil, então a empresa que eu trabalhei em escritório de contabilidade, depois eu fui para uma indústria, e nessa indústria a gente recebia também um consultor, não era nem um auditor. E como eu na empresa, eu que desempenhava a teórica menor função, eu era assistente contábil, então eu que fazia o transporte também dos profissionais que vinham na empresa. Então eu que buscava um profissional, um consultor no aeroporto, e eu conversava bastante com ele. E sempre perguntando como funcionava a carreira, como que ele tinha ingressado. Na verdade, ele era um ex-Arthur Andersen, que ele tinha a empresa própria dele, e ele foi me dando as dicas: olha, aqui na sua cidade nós não temos grandes empresas de auditoria, nós não temos grandes empresas de consultoria, você vai ter que procurar um grande centro. E para isso você tem que mandar um currículo, participar de um processo seletivo, e deu todo o teórico, o caminho das pedras, do que eu tinha que fazer. Naquela época, pessoal, era muito difícil. Hoje você faz uma busca em qualquer site de busca, você já entra no site da empresa, você já anexa seu currículo. Naquela época não, era currículo escrito, enviado por correio, e foi esse o passo a passo que eu segui. Foi com outros profissionais que eu via prestando esse tipo de serviço, ou de consultoria ou de auditoria, que eu me inspirei para virar um auditor. Bem antes do KNAI, logo quando eu finalizei a faculdade de contabilidade, e conforme eu já contei para vocês, eu tive uma pessoa que fazia consultoria na empresa que eu trabalhava, e ele me falou sobre as empresas de auditoria, e eu mandei o currículo, passei no processo seletivo. Eram 1.500 candidatos para 7 vagas. E eu entrei numa empresa dessas que são denominadas Big Four, e daí eu comecei em 97 a trabalhar com auditoria. Então foram 7 anos trabalhando nessa Big Four, e daí eu não precisava do KNAI, eu não precisava dos meus registros, porque a empresa tinha o registro dela. E quem assinava os pareceres eram os sócios dessas empresas. Eu não precisava assinar nada, eu só executava o trabalho. Então, eu iniciei como trainee, depois assistente júnior, assistente pleno, auditor júnior, auditor pleno, auditor sênior, e eu saí da empresa de auditoria. Daí, que eu falei, agora, com a experiência profissional que eu tenho em auditoria, eu vou montar a minha empresa de auditoria. Vou voltar para minha cidade, para o interior do estado, onde não tem nenhuma empresa de auditoria.
não tinha concorrência e vou começar do zero. Só que aí eu tive que começar a buscar os meus certificados, porque antes eu trabalhava com uma empresa que tinha todos os certificados. Então foi em 2005, nós abrimos a nossa empresa em 2003. Então 2004 e 2005 foi quando eu comecei a buscar os certificados e fazer as provas. Foi quando eu fiz o KNAI, com qualificação técnica geral, passei. Depois eu fiz o KNAI para Bacen, passei. E depois eu fiz o KNAI para SUSEP e passei. Então, após isso, que eu abri e comecei com a empresa, que eu fui buscar as necessidades aí das licenças para atuar na área. Então, eu já tinha a teoria da faculdade, que eu fiz de 92 a 95, mas eu só tive uma cadeira em 95 de auditoria. Depois eu tive a prática de 97 a 2003, foram 6 anos e meio na Big Four, e daí eu precisava dos certificados. Mas aí vem também a venda. Então eu tinha experiência, tinha teoria, tinha um nome, porque eu tinha trabalhado numa Big Four durante um bom tempo, só que aí precisava vender esses trabalhos. E aí também que vai o seu nome, vai a sua credibilidade para começar a ingressar no mercado. Então foi aí que nós iniciamos a nossa carreira com a nossa empresa de auditoria, que hoje já possui 18 anos de mercado.